Portanto, já estamos em direto. Antes de mais, dou as boas-vindas ao professor Dr. João Aquino e ao professor Dr. Fernando Guerra por terem aceito o convite da ANEM de estarem aqui hoje connosco em direto no Facebook. Aproveito também para dar boa noite a todos aqueles que nos venham lá por casa. Neste que é o terceiro ciclo de conferências da Associação Nacional dos Estudantes de Medicina Dentária, vamos debater um pouco sobre o processo de Bolonha e a sua influência no ensino médico-dentário em Portugal. Começo por apresentar o professor João Aquino, que é professor catedrático da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa e regente das unidades curriculares do mestrado integrado em Medicina Dentária de Bioética, Medicina e Patologia Oral 1, Medicina Dentária Forense e de Odontologia e Direito Biomédico. É também presidente do Conselho de Escola da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, diretor clínico das clínicas universitárias também da Universidade de Lisboa e presidente da Comissão de Ética da mesma faculdade. O professor Fernando Guerra é então professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, regente da Unidade Curricular de Prótese Fixa e coordenador da pós-graduação em Reabilitação Oral Protética, também diretor do Centro de Investigação e Inovação em Ciências Dentárias e presidente do Conselho Geral da Ordem dos Médicos Dentistas. Uma boa noite aos professores convidados aqui pela ANEM. Vamos então iniciar aqui a nossa discussão. Vou fazer uma pequena introdução sobre o que foi o processo de Bolonha e de que forma é que afetou aqui o mestrado integrado em Medicina Dentária. Portanto, ele iniciou-se em 1998. Os Ministérios de Educação da Alemanha, de França, de Itália e do Reino Unido assinaram em Paris uma declaração no qual se começava a perspectivar a constituição de um espaço europeu de ensino superior, e em junho do ano seguinte, através da Declaração de Bolonha, diversos agentes políticos e governamentais dos 29 Estados europeus definiram aquelas que seriam as metas que a reforma para o ensino superior deveria alcançar até ao final de 2010. Sendo que até à data, os distintos sistemas educativos europeus e as realidades assimétricas dos mesmos, à falta de um método para comparar os seus resultados, não permitiam reconhecer as qualificações obtidas em países diferentes e colocavam entraves à então livre circulação de pessoas no espaço europeu. E assim o processo de Bolonha, que era avaliado então de 3 em 3 anos em conferências ministrais, visava introduzir um sistema mais comparável, compatível e coerente. E a concretização então do processo de Bolonha aqui em Portugal foi iniciada com a publicação dos Decretos-Lei 42 de 2005 a 22 de fevereiro e o Decreto-Lei 72 de 2006 a 24 de março, foram posteriormente alterados pelo Decreto-Lei 107 em 2008 de 25 de março e foi globalmente concluída, tal como previsto nesses diplomas, até ao início do corrente ano letivo de 2009-2010. E, portanto, começo então por fazer a mesma pergunta tanto ao professor João Aquino como ao professor Fernando Guerra. De que forma descrevem o ensino da medicina dentária pré-Bolonha e se nos dias de hoje existe a necessidade de repensar Bolonha, quais é que eram as necessidades do ensino médico-dentário antes do processo ter sido instalado em Portugal e se consideram que em medicina dentária estava a ser preciso uma reformulação como a que Bolonha veio introduzir no curso ministrado em Portugal. Começo talvez com o professor João Aquino. Muito bem. Antes de mais nada, muito boa noite. Eu quero agradecer o convite que a Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária me fez. Quero cumprimentar a Associação no nome do seu presidente, do Ruben Felizardo, cumprimentar todos os órgãos sociais, cumprimentar os estudantes e agradecer também, cumprimentar o Rui Carvalho como moderador deste debate. E cumprimentar também o meu caro colega e querido amigo Fernando Guerra, todo o prazer que tenho em mais uma vez nos reunirmos para debatermos e refletirmos sobre estas coisas. Já há algum tempo que não nos encontrávamos e é com todo o gosto que aqui estou. Ora, a questão que coloca, como é que se processava o ensino de Bolonha, antes do processo de Bolonha? Eu devo dizer-vos, são muito jovens, que o processo de Bolonha é uma coisa fantástica, não é? Aliás, eu faço parte de uma geração que tive muita sorte em muitas coisas e uma delas foi assistir a esta edificação do projeto europeu. Isto é uma coisa fantástica a nível mundial. Se nós pensarmos, por exemplo, nos Estados Unidos, entre Estados eles não se entendem
e nós, entre países, com línguas diferentes, com culturas diferentes, com histórias diferentes, realmente conseguimos este projeto europeu, com muitos defeitos, com muitas dificuldades, com muita burocracia, mas o que ressalta, de facto, é exatamente este espírito. E dentro deste espírito, realmente, a vontade que havia da mobilidade, não é? Uma União Europeia e a questão da mobilidade. Eu devo dizer que esta, ligada à mobilidade e ligada à mobilidade, por menos perdemos o professor João Aquino. Vamos ver se ele consegue de novo voltar aqui connosco. Se calhar passo então a palavra ao professor Fernando Guerra e assim que o professor João Aquino voltar a entrar, depois continuaremos com ele. Professor, pergunto-lhe então a mesma pergunta. Forma. Eu, em primeiro lugar, também queria primeiro felicitar a ANEMD por promover debates sobre temas de interesse da medicina dentária. Para mim é sempre um prazer colaborar convosco. Vivi intensamente o associativismo estudantil, portanto identifico-me muito com estas iniciativas e com a vontade que os estudantes têm em participar na construção de uma medicina dentária melhor. Portanto, essa é a primeira mensagem que eu gostaria de dizer. O Rui Carvalho contactou-me, mesmo com uma semana muito complicada. Tenho, como vos digo, é com gosto que aqui estou e agradeço este convite a todos, ao presidente da ANEMD, como disse o meu colega João Aquino, e a todos os que participam nesse projeto e a todos os estudantes de medicina dentária. É de facto um gosto estar com o professor João Aquino aqui. Espero que ele consiga entrar rapidamente. Tivemos, durante o nosso percurso, um conjunto de ações conjuntas, digamos assim, um conjunto de ações em que participámos os dois, e esta foi uma delas, no momento, de certa forma, em que há um entusiasmo numa mudança de paradigma no ensino, e verdadeiramente é preciso aqui situarmos o contexto. Se me perguntarem, foi preciso, eu também fiz aqui um esforço grande para ir quase 20 anos atrás, recuperar muito do contexto, porque para que nós consigamos perceber o processo de Bolonha, ou toda esta questão, temos que perceber o que é que se vivia, não é? Este processo começa muito antes, muito antes. Em 2004, há um grande alargamento da União Europeia para Estados-membros, com os países de leste. Portanto, a declaração foi assinada em 1999, precisamente já com estes potenciais candidatos, ou com candidatos à entrada no espaço europeu, e há aqui uma série de ideias políticas que temos que revisitar. Primeiro, a Europa dos cidadãos, não é? Como o professor Aquino estava a dizer, as diferentes línguas, diferentes países, e ainda assim a possibilidade de construir um espaço de ensino comum que permita algo muito importante e que tinha embriões. Aliás, a Associação Académica de Coimbra, onde eu participei em várias direções gerais e tive a felicidade de a presidir em 1991, já na década de 80, com os programas de intercâmbio em várias faculdades, lançava as sementes do programa Erasmus, não é? Então, também há aqui um momento importante nesta criação da identidade. Como é que eu posso, digamos assim, aumentar uma percepção da identidade europeia? Se viajar, se fizer intercâmbio. E, portanto, é um dos programas com maior sucesso na União, é o programa Erasmus, não é? E muita gente, com esta questão da pandemia, infelizmente, neste momento vive a impossibilidade de o fazer. Ainda que muitos tentem mesmo, que é uma coisa muitíssimo interessante. Portanto, este ponto de se perceber o contexto, de se perceber o momento histórico é extremamente importante. E é exatamente isso que o professor João Aquino estava a dizer. E para não lhe cortar o raciocínio, e depois volto a intervir, João,
Estava aqui a esclarecer algum aspecto do contexto que nós vivemos na altura, do grande alargamento europeu de 2004 aos países de leste, da necessidade do espaço europeu, da Europa dos cidadãos, do programa Erasmus, da mobilidade, da criação da identidade europeia, da necessidade de uniformizar os currículos para permitir essa mobilidade, senão os estudantes não iam, se saíssem do seu país para quando voltassem terem problemas. E podemos antever que os primeiros anos foram muito complicados, precisamente até para que fosse, digamos assim, agilizado os processos de reconhecimento destes programas Erasmus, atenção, nem tudo são rosas, também houve aqui questões que foi preciso limar. Portanto, João, continua o teu raciocínio e depois eu farei algum complemento que ache peço imensa desculpa, é sempre nestas situações que isto foi abaixo, mas foi mesmo, mudei de sítio, vamos lá ver se agora não há problema. Portanto, estava eu a dizer que do projeto europeu e da importância da mobilidade e das qualificações. Portanto, da necessidade de ir harmonizando, e o professor Guerra já falou da questão do Erasmus, do programa Erasmus, e depois exatamente essa necessidade. Mas eu diria que, em relação ao ensino da medicina dentária, é curioso porque enquanto a nível da Europa vinha havendo este movimento de harmonização, nós aqui em Portugal também estávamos a evoluir no ensino da medicina dentária, porque o ensino da medicina dentária ainda assim é relativamente recente em relação aos outros cursos, como vocês sabem. E, portanto, nós, por exemplo, aqui em Lisboa, caminhámos de uma situação bicéfala, com formação na Faculdade de Medicina e formação na então Escola Superior de Medicina Dentária, e depois Faculdade de Medicina Dentária, depois fomos harmonizando, fomos integrando, fomos autonomizando, fomos cortando de certa forma o cordão umbilical com as faculdades de medicina, vários modelos que nós íamos a pouco e pouco percorrendo. O que é que Bolonha, de facto, ajuda? Se me perguntar, mas havia uma necessidade de Bolonha para nós evoluirmos no ensino da medicina dentária? Em termos nacionais, nós estávamos a fazer o nosso caminho, então nós estávamos a fazer a nossa evolução. Agora, de facto, Bolonha vem dar, por um lado, uma nova perspectiva, vem, de certa forma, dar razão a muitas pessoas que já pensavam, por exemplo, na duração do curso, e eu acho que a grande vantagem é a criação dos ECTS, que é complicado, que é complexo, que é discutível, a questão de nós avaliarmos, não as horas de contacto, porque essas são fáceis de avaliar, mas as horas de trabalho, não é? É sempre difícil de fazer essa avaliação. Mas isso é fantástico, porque nos permite, por um lado, quando comunicamos, nós agora, por exemplo, se quisermos desenvolver uma pós-graduação entre faculdades nacionais e internacionais, nós temos uma linguagem comum. Quando vamos fazer um plano de estudos, quando vamos fazer arquitetar esse curso, nós temos uma linguagem comum. Portanto, todos nós sabemos o que é um ECTS, todos nós sabemos quantos ECTS é que são necessários, etc, etc. Essa é a grande vantagem que depois, de certa forma, internacionalizou, ou europeizou o ensino da medicina dentária e que o pôs a par com o ensino europeu. A título de exemplo, a grande vantagem, quando foi da crise de 2008, 2009, que a quantidade de médicos dentistas que foram, por exemplo, para o Reino Unido, bom, se não fosse o processo de Bolonha, se não fosse este sistema de reconhecimento, e agora vamos ver com a saída do Reino Unido como é que irá ser, como vai ser a negociação, mas de facto facilitou a ida de médicos dentistas para o Reino Unido, como é evidente. E a mesma coisa, portanto, o intercâmbio. E acho que o professor Guerra estava a falar nisso, que isto era fundamental para a Europa se desenvolver, porque a Europa estava a perder terreno. A maior parte dos europeus estavam a procurar fazer a continuação da sua formação, quer nos Estados Unidos, quer noutros locais, e, portanto, houve esta necessidade também, por outro lado, da Europa tentar agarrar isto já numa perspectiva de ensino pós-graduado, e, portanto, também de responder a essa necessidade de desenvolvimento. No nosso caso, para além dos ECTS, eu penso que, independentemente da redução dos 6 anos para os 5 anos, que isso é uma questão mais organizativa
pelo menos é assim que eu vi o processo, foi uma questão mais de organização, foi uma questão mais de compressão de um curso de 6 anos para os 5 anos, mas eu penso que a grande diferença e que também ajudou muito ao desenvolvimento da medicina dentária foi a questão dos doutoramentos. Foi a questão de se encarar os doutoramentos como um terceiro ciclo e não como era habitual os doutoramentos, que a pessoa acabava o curso, depois ficava ligada a uma disciplina e depois dependia muito da vontade que o professor tinha de levar aquele seu aluno, aquele seu discípulo, de o levar ao doutoramento. Havia doutoramentos que se arrastavam 20 anos, não é? Que as pessoas iam andando em doutoramento. E, de facto, esta mudança de mentalidade em que o doutoramento não é algo que depende de um professor, que depende da vontade de um professor, que depende daquele trabalho que o seu discípulo vai fazendo, para passar a ter uma coisa estruturada, um terceiro ciclo de estudos, em que as pessoas, desde que tenham as condições de admissão, podem fazer. E, portanto, isto também despoleta o estudo a nível da investigação e, portanto, também o aumento do desenvolvimento da medicina dentária, do ensino da medicina dentária. Por outro lado, também, a introdução, ou seja, a passagem também para o mestrado integrado, mas eu, se calhar depois da licenciatura para o mestrado integrado, mas se calhar agora, não sei se querem que eu continue, senão se calhar passava a palavra ao professor Guerra. Só aqui reforçar este aspecto que é essencial. A Europa precisava de criar também um espaço forte de ensino superior apelativo a outros estudantes e que também, de certa forma, se blindasse um pouco, não é? Porque era importante em várias profissões ou na formação para várias profissões qualificadas existir um critério diferenciador no próprio espaço europeu. Isso também, portanto, o processo cumpre um conjunto imenso de objetivos. E isso é algo que é importante considerar. Esta evolução do primeiro, segundo, terceiro ciclo, no nosso caso, mestrado integrado, também é muitíssimo importante no aspecto do número de qualificação, da possibilidade de um acesso mais rápido ao mercado. Os 5 anos da medicina dentária derivam por um movimento imenso na Europa nessa convergência. A convergência não se fez em redor dos 6 anos. A convergência faz-se em redor dos 5 anos. Portugal tem que fazer essa convergência. Aliás, eu e o professor João Aquino, nós vamos dar apoio ao coordenador nomeado, que foi o professor Manuel Fontes de Carvalho, que era o coordenador desta temática. Portanto, aqui a questão que se colocava em termos governamentais, era fundamental que ocorresse esta convergência, porque essa convergência tinha sido assinada pelos Estados, então havia que a cumprir. E a convergência na medicina dentária, volto a sublinhar, porque isso é importante para nos situarmos, faz-se em torno dos 5 anos. Eu sou do primeiro curso de Coimbra, de 1985. Nós, para responder diretamente às questões de pré-Bolonha. Portanto, eu vivi ali uma certa convulsão do início, não é? A dificuldade do início. Não vivi propriamente um curso estabilizado. Mas eu diria que a última revisão curricular que se faz pré-Bolonha já indicia um certo caminho para Bolonha. De certa forma, antes dela ser sequer imaginada. Onde há já uma criação por blocos de disciplinas afins, em que há um conjunto que depois se transformaram em unidades curriculares com diferentes valências. É uma coisa curiosa. Como o professor João Aquino disse muitíssimo bem, estávamos a fazer o nosso caminho, percebendo que havia que melhorar. Eu tive várias disciplinas em que não estava ainda afinada a questão das especificidades da medicina dentária. E, portanto, isso também foi decorrendo necessariamente. Nós continuamos em Coimbra na Faculdade de Medicina e muitas dessas temáticas, ao longo destes anos, foram sendo afinadas. E dando-se particular ênfase em muitas matérias àquilo que é, digamos assim, mais específico da nossa área. Portanto, esta é
este é o arranque, e volto aqui a frisar este aspecto, é que de facto havia necessidade depois mesmo de o fazer, de integrar horizontalmente, verticalmente os currículos com esta coisa de Bolonha, de flexibilizar as competências, porque há aqui um aspecto essencial, é que esta convergência vem a ser trabalhada por toda a Europa e designadamente pela Associação de Educação para a Medicina Dentária Europeia, em que se cria um perfil de médico-dentista, digamos que à data se denominaria o que é que se pretende, o novo médico-dentista, um perfil com domínios que era preciso, grandes domínios que era preciso dominar, dentro dos domínios depois competências que era preciso dar, que é Bolonha no seu suplemento, que é uma coisa que nunca se implementou realmente, que era a questão do suplemento ao diploma, que era, digamos que um roadbook, onde se viria, este estudante adquiriu estas competências, executou, no caso da medicina dentária, cumpriu em determinadas disciplinas, este número de atos clínicos, aquilo, aquele outro, por aí fora. Portanto, se calhar, passar a palavra ao Rui, não é? Para não nos alongarmos muito nesta resposta à primeira pergunta, pode haver mais. Sim. Aproveito só para cumprimentar também o professor Manuel Fontes de Carvalho, que está lá em casa a assistir-nos e cumprimenta o professor João Aquino e o professor Fernando Guerra. Grande abraço, e a propósito, também agora desta segunda parte, que sabemos que o professor João Aquino, pela Universidade de Lisboa, o professor Fernando Guerra, pela Universidade de Coimbra, e também o professor Manuel Fontes de Carvalho, na altura, pela Universidade do Porto, que constituíram o Livro Branco. E isto criou uma alteração profunda ao nível do plano de estudos, por termos encurtado, então, em 1 ano a duração do curso, e alterar o grau de licenciado para mestre e também introduzir a obrigatoriedade da execução de uma tese de mestrado. Eu pergunto como é que foi o processo da construção deste livro, que impacto teve e que balanço tem. Temos também aqui o professor Fontes de Carvalho, que diz que ainda é um processo muito atual e exaustivamente completo, e que ainda hoje é guião estrutural dos nossos cursos e está devidamente reconhecido pelo Estado português. Portanto, se calhar começo pelo o Dr. Fernando Guerra e pergunto-lhe então como é que este livro surgiu e que balanço faz. Eu saúdo o professor Fontes de Carvalho, foi nomeado pela ministra Graça Carvalho na altura e depois gentilmente endereçou um convite através do chefe de gabinete na altura, que o professor João Aquino conseguiu recuperar esse despacho, a chefe de gabinete da ministra na altura envia-nos o convite, quer ao professor João Aquino, quer a mim próprio, para nos juntarmos. Propriamente não vamos representar as nossas instituições, somos convidados a título individual, como o professor Fontes de Carvalho foi convidado como personalidade reconhecida pelo governo para a tarefa. Essa foi o processo. Foi entusiasmante porque, volto a dizer, há um grande entusiasmo nesse momento, não é? Há uma mudança que está a ocorrer. Ainda por cima, uma mudança que tem que ocorrer, não é? Então, a nossa vontade foi conseguir juntar capacidade, tudo aquilo que seria a nossa experiência e as nossas visões e plasmar num documento que pudesse, digamos assim, possibilitar a que as diferentes instituições que ministravam o curso se acomodassem e pudessem cumprir Bolonha. Porque verdadeiramente houve flexibilidade também. Porque se nós fizermos um estudo das instituições de ensino portuguesas, não são iguais. Cumprem os critérios, e os critérios que foram designados, mas têm variações. E essa diversidade também é interessante. Há diversidade. E também algo que já se antevia, porque o próprio documento não é um documento, é um documento dinâmico. Dá a possibilidade, dá a capacidade também das pessoas, por essa forma, acabarem por participar nesse processo de mudança e sentirem que estão envolvidas, que são incluídas. Essa foi, digamos assim, a ideia. Volto a dizer que há todo um trabalho de fundo que decorre na Europa, não é? Toda uma questão que é preciso
que haja uma diferenciação, isso é seguro, que há esta designação esta necessidade da criação do novo perfil, de cumprir todo este conjunto de competências, de cumprir até a própria Bolonha, também antevê algo que começámos por falar, desta questão das tecnologias da informação e que agora em contexto de pandemia são amplamente utilizadas, aliás as únicas que podem ser utilizadas, já tinha sido pensado em Bolonha, para que fossem introduzidas num sistema que se percebesse qual seria a mais-valia, numa perspectiva híbrida, numa perspectiva... Porque hoje, para mim, é claro que talvez essa noção presencial e virtual seja encontrar um equilíbrio. É importante, porque há questões presenciais que não são substituídas neste ecrã e há outras questões que podem ser perfeitamente resolvidas por deste modo, não é? Por este ecrã. Portanto, já isso se antevia. Também era necessário estar atento às questões da investigação, que era também, daí o primeiro, segundo, terceiro ciclo, toda essa organização que decorre. Este próprio documento, como o professor João Aquino irá falar com certeza, já antevê um conjunto de necessidades formativas depois do mestrado integrado, vários cursos de diferentes tipologias, e, portanto, isso é também extremamente importante. E, por outro lado, acaba... digamos assim, de permitir a criação deste livro branco, eu nem sabia que era a denominação, eu já nem me lembrava, para ser sincero, vem permitir que se entre a tempo e horas no espaço de convergência. Os primeiros estudantes de medicina dentária que têm o mestrado integrado, Bolonha, são formados em 2009. E a meta era 2010. Portanto, tivemos também essa possibilidade de cumprir aquilo que tinha sido pedido ao coordenador e de o auxiliar a atingir esse objetivo, e ao fazermos isso, possibilitámos que as instituições se adequassem para cumprir a meta que o governo tinha imposto. João, é a tua vez. Exatamente, e também dizer que, voltando agora à questão, e dizer que, na altura, à boa maneira portuguesa, muitas vozes, aqueles velhos do Restelo, diziam: isto não vai conseguir, Portugal não vai conseguir, não vai cumprir as metas, não vai cumprir. E como diz o professor Fernando Guerra, realmente foi realmente um movimento nacional de sucesso, porque, como ainda antes de 2010, já nós estávamos perfeitamente adaptados a Bolonha e, portanto, que eu me lembro foi realmente contra aquilo que se dizia, que nós nos íamos atrasar, que não íamos conseguir, que nunca íamos fazer nada. Aquele discurso que todos nós conhecemos perante as coisas inovadoras. Eu queria voltar um bocadinho para contar a história do mestrado integrado. O que é que acontece com a medicina dentária? A medicina dentária, juntamente com outras 6, portanto há 7 profissões, que a nível da Europa se chamam profissões regulamentadas, profissões reguladas, ou também há quem diga protegidas por diretiva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há um mínimo de formação que está regulada em diretiva comunitária. Se falar em diretiva comunitária ou falar em lei é exatamente a mesma coisa, não é? E, portanto, para a medicina dentária, só pode haver o reconhecimento do título de médico-dentista para cursos com um mínimo de 5 anos. Ora, o que é que acontece? Também Bolonha, o seu primeiro ciclo, referia que, em princípio, as licenciaturas, que nós adotámos o nome de licenciaturas, mas o primeiro ciclo seria de 3 anos. E, portanto, nós tínhamos aqui uma situação em que, por um lado, tínhamos aquilo que chamávamos licenciatura, que era dos 6 anos. As licenciaturas com esse nome iam passar para 3 anos, mas a diretiva comunitária obrigava a que o curso fosse de 5. E, portanto, 5 era 3 mais 2. Ora, o mestrado, o segundo ciclo, é exatamente, geralmente, de 2 anos. Depois pensava-se, mas como é que nós vamos fazer isto, não é? Como é que nós vamos fazer isto? Então, há uma licenciatura e depois vamos abrir vagas, outra vez, para a segunda parte, uma grande discussão.
Até que alguém, não sei quem foi, se lembrou desta ideia brilhante do mestrado integrado. Ou seja, há um contínuo, não é? Portanto, a formação tem um contínuo, simplesmente, como todos nós sabemos, no final do terceiro ano, há uma licenciatura e depois a questão do mestrado integrado. Logicamente que todo o mestrado pressupõe, portanto, o segundo e o terceiro ciclos, pressupõe a apresentação de uma tese final. Pronto. E, portanto, das duas, uma, ou nós criamos uma licenciatura, ou nós criamos um sistema em que com 5 anos tínhamos uma licenciatura que ia ser muito complexo, ou então criamos um mestrado e então teríamos que fazer a apresentação de uma tese. Devo dizer-vos que inicialmente nos pareceu estranho, embora também se deva dizer que antes nas pessoas das gerações anteriores à minha, nas licenciaturas, por exemplo, na licenciatura de Medicina, aqui há muitos anos, era obrigatória a apresentação também de uma tese de licenciatura, que isso depois desapareceu e portanto, na minha altura e antes de mim, já não se verificava. E, portanto, pareceu um pouco, mas agora vamos exigir, lá está, mais um aspecto que não fazia parte dos nossos hábitos, da nossa... e pronto, e teve que ser a instituição da tese. Devo dizer-vos que é fantástico, que é outro aspecto que vai levar ao aumento da investigação, ao aumento do número de casos. Portanto, se eu não tenho esses dados, não fiz esse estudo, mas se nós formos ver o número de artigos que se publicavam antes do mestrado integrado e o número de artigos que passaram a publicar-se com o mestrado integrado e com o doutoramento, com a abertura do terceiro ciclo, porque também o terceiro ciclo vai permitir que haja muito mais número de doutorados. Nós tínhamos muito poucos doutorados. Em medicina veterinária tínhamos muito poucos doutorados. E é exatamente a criação deste terceiro ciclo, individualizado, bem estruturado, bem clarificado, que também vai permitir isso. E não sei... em relação ao livro branco. O livro branco não fomos nós que o fizemos, tanto quanto eu me recordo. Nós contribuímos para o livro branco. O que nós fizemos foi o título que eu tenho é um relatório de missão. E, portanto, esse relatório foi feito. O que é que nós fizemos os três? Dividimos, portanto, eu fiquei a estudar mais, claro que estudámos cada um de nós estudou, mas depois pronunciámos, digamos assim, e eu pronunciei-me mais sobre o ensino pós-graduado. E devo dizer que em relação ao ensino pós-graduado, ou seja, pós-mestrado integrado, melhor dizendo, a Bolonha ainda não foi cumprido, ainda há muita coisa para fazer, porque dentro daquela tipologia que nós no relatório apresentámos, previa cursos de aperfeiçoamento clínico, de 1 semestre ou 2 semestres, que seriam logo a seguir à conclusão do mestrado integrado. Depois, cursos de especialização, que seriam de 2 anos, portanto, de 4 semestres, e depois cursos de especialidade. Nessa altura é isso que se chama, porque nós também já sabíamos que mais tarde ou mais cedo iriam ser criadas as especialidades a nível da ordem. E esses cursos de especialidade seriam, portanto, integrados entre ordem e faculdades. E depois, era aí que eu queria chegar, que ainda não cumprimos Bolonha completamente, é a questão que o processo de Bolonha impõe, que é aquela ideia de que os profissionais têm que aprender ao longo da vida, chamada aprendizagem ao longo da vida. Isto é fundamental. E então criarem-se também cursos de pós-graduação exatamente vocacionados para a aprendizagem ao longo da vida. Dou um exemplo. Um curso para médicos dentistas que têm entre 10 anos de exercício profissional. Tem mais de 10 anos, mas tem mais de 20 anos. E, portanto, tentando ajustar, porque um médico dentista com 20 anos que não faça formação ao longo desse tempo está desatualizado em umas coisas diferentes daquele que há 10 anos ou há 5 anos. E, portanto, eu penso que isso aí ainda temos muito que fazer, e depois também relacionar com a questão dos créditos, não é? da obrigatoriedade dos créditos, e que vai, portanto, ligar-se a esta aprendizagem ao longo da vida. Eu aproveito para... peço desculpa, se o professor quiser acrescentar mais alguma coisa. Não. Eu aproveito para dizer lá em casa que se alguém tiver alguma questão, temos aqui recebido alguns comentários, mas que se alguém tiver alguma questão, que pode escrever nos comentários do vídeo em direto no Facebook e que eu posteriormente depois coloco aqui aos professores. Mas agora pegando no que o professor Joaquim estava aqui a contar-nos,
do que falta ainda para cumprir no processo de Bolonha. Portanto, já se passaram mais de 10 anos, não é? E fala-se agora também de ampliar o curso para 6 anos. Já na altura foi sugerido a complementação dos 5 anos de curso mais um de estágio clínico, e neste caso ampliar o curso para os 6 anos teria como objetivo aumentar a prática clínica e dotando os profissionais recém-licenciados de mais competências e investir também em áreas de investigação, de gestão e empreendedorismo. Eu pergunto, e começando com o professor João Aquino, de que forma é necessário alterar o atual plano de curricular do mestrado integrado? Bom, eu passando para a questão dos 6 anos e aquelas velhas questões que se devem colocar perante qualquer hipótese, que é para quê e porquê. De facto, nós não temos, eu tenho ouvido falar muito da passagem para 6 anos, mas ainda não percebi muito bem que passagem é essa, porque já tenho ouvido várias versões. Tenho ouvido uma versão que o objetivo é, como eu estava a dizer, como nós comprimimos o do quarto, primeiro, segundo, terceiro e quarto em primeiro, segundo e terceiro, portanto já ouvi uma versão que o que seria a fazer era voltar a fazer primeiro, segundo, terceiro e quarto, e o ensino clínico manter-se como está, com os 2 anos. Agora o Rui apresenta uma outra ideia, que é de aumentar a prática clínica. Eu devo dizer que eu neste momento não vejo com grande interesse, sinceramente, por tudo aquilo que já foi dito também, aumentar para os 6 anos. O que eu vejo muito necessário, e também tenho debatido isso na minha faculdade, é rever o ensino. E rever o ensino a todos os níveis. Rever o ensino do ponto de vista do ensino básico. Estávamos a falar das novas metodologias, e eu penso que aquela aula magistral, aquela aula teórica, que tende, ainda não está desatualizada, mas tende a estar desatualizada. E isto porquê? Porque, evidentemente, que antigamente o catedrático, não é? O que era o catedrático? Era o da cátedra, era o que se sentava na cadeira e que debitava conhecimento, porque só ele é que tinha o conhecimento. Porque o acesso ao conhecimento, o acesso à informação, os estudantes viam-se aflitos, porque ou iam para as bibliotecas, os livros eram poucos, tinham que tirar apontamentos, as tais sebentas, não é? Depois tinham que passar. Evidentemente, depois as bibliotecas podiam ser muito, muito boas, cada vez melhores, mas hoje em dia eu penso que o principal papel do professor é coligir a informação. Porque hoje em dia nós temos a informação que queremos em segundos, não é? Qualquer tema da medicina dentária e não só, nós ali imediatamente temos um excesso de informação. E o principal papel, para mim, de futuro, ainda não, mas de futuro, será em que o professor vai ter um papel muito mais tutorial, muito mais de mentor, orientando a autoaprendizagem, que é outra questão que nós também temos que evoluir, que é transmitir aos alunos também, e já o Agostinho da Silva dizia isso nos anos 80, em 1985, a necessidade de sermos autodidatas. Ou seja, o estudante é que vai ter que procurar a sua formação. E nós sabemos, pronto, que evidentemente todos os estudantes estudam muito, sempre se estudou muito, mas, por exemplo, a aula teórica é muito passiva, embora para o problem-based learning nós procuremos, mas de facto será muito mais de estimular o estudante a fazer o seu percurso e, portanto, orientar mais, orientar em termos de artigos científicos, orientar em termos de informação e permitir ao estudante que faça o seu percurso formativo. Depois, a nível das aulas práticas, também básicas. Hoje em dia, há muitos vídeos demonstrativos, portanto, em vez de estarmos todos ao monte, naquele laboratório pequenino, também se pode evoluir, pode e deve evoluir nesse sentido. Na questão do pré-clínico, a realidade virtual, portanto, os simuladores, a realidade virtual vai ser o futuro. E no ensino clínico, propriamente dito, perdemos um pouco esta noção, que é uma noção que já faz parte do nosso ADN, que estamos convencidos que quanto mais melhor. Quanto mais doentes a gente vir, melhor formação temos. E eu defendo que isso não é verdade. Se calhar é quanto menos melhor. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Quer dizer que se nós apostarmos num outro tipo de abordagem ao doente, até porque esta ideia
de que o doente é material didático, repare, nós estamos ainda muito ligados ao ensino clínico que foi imaginado nos anos 70, que foi do século passado, quando criámos as faculdades. Nessa altura, nós não nos podemos esquecer que em Portugal havia uma grande necessidade de médicos dentistas, não havia médicos dentistas. E então as pessoas acorriam em grande número às faculdades. Exatamente, portanto, isso permitia um ensino massificado. Nós hoje, penso eu, a maior parte das faculdades ainda não terá dificuldades em ter pessoas para o ensino, porque não é só a questão eu ouço falar muito dos valores e dos preços praticados, isto também. Não, as pessoas dirigem-se à faculdade por mais, também, os valores não são tão elevados, mas as pessoas dirigem-se a uma faculdade por uma questão de confiança. E essa confiança será sempre a confiança que as pessoas terão em serem tratadas numa faculdade, porque, logicamente, as pessoas vão ao local onde está o saber, onde está o conhecimento, onde se ensina como deve ser, e, portanto, se ensina como deve ser, eu sou tratado como deve ser. Mas, portanto, este ensino deve ser muito mais orientado para o estudo do doente, muito mais centrado no doente e menos centrado no estudante, e naquilo que o estudante tem que fazer e em todo aquilo que o estudante pensa que tem que ser a sua habilidade prática. Praticar muito, eu também passei por isso, nós, quando nos aproximamos do final do curso, temos medo. Como é que vai ser? Quando chegarmos lá fora, eu vou-me atrapalhar, não me vou atrapalhar, incerteza clínica. E eu, aos estudantes da minha faculdade, faço dizer, não tenham medo, porque essa questão da falta de prática, assim dito, passado um mês ou dois a trabalhar de manhã à noite, isso desapareceu. Quer dizer, a motricidade fina, isso adquiriu-se, se é que já não está adquirida, não é? Se é que já não está adquirida. É só uma questão de velocidade. Agora, é muito mais importante nós olharmos para o doente no sentido exatamente da monitorização do doente, do seguimento do doente. E o futuro é para aí que nos vai levar, para a questão da segurança do doente, para a questão do erro, do estudo do erro, da estruturação do erro, o Big Data, não é? Portanto, uma boa, e o professor Fernando Guerra falou nisso muito bem, num dos domínios da ADEE já vem informação clínica, a importância da informação clínica. Nós ainda ligamos pouco ao registro clínico. O registro clínico vai ser fundamental no futuro. Registros verdadeiros, registros completos, porque a Big Data vai ser isso tudo, não é? Vai buscar isso tudo. E, portanto, agora ficava-me assim por aqui, mas definitivamente não. Acho que é muito cedo, sequer, então andávamos sempre a saltitar de reforma em reforma. Quer dizer, então acabámos em 2009 e agora já íamos voltar outra vez para trás. As coisas não se fazem assim, portanto, esta questão do Bolonha foi muito pensada, foi muito estruturada, e como o professor Fernando Guerra disse muito bem, nós temos que nos aproximar, temos mesmo, que nos aproximar do pensamento europeu. E, portanto, não vejo que aumentar a prática, só por aumentar, e terminava assim, portanto, não modificar o tipo de prática, não vejo que haja uma vantagem em colocar mais um ano de formação, quando, como eu digo, essa destreza se vai adquirir depois na vida profissional. Passado 6 meses já ninguém pensa nisso. O que o professor acaba por sugerir é que esse ano extra seja, como em algumas faculdades, uma opção e não uma obrigatoriedade, ou seja, não fazer complemento do ciclo de estudos, mas sim ser uma opção do aluno, caso queira prosseguir o seu estudo com uma pós-graduação que tenha essa possibilidade. Pois aí era que eu estava a falar no ensino pós-graduado, dos tais cursos de aperfeiçoamento, em que cada aluno é que sabia. Também, em relação aos cursos de pós-graduação, também dizer que temos que olhar para eles no sentido muito mais modular, em que o próprio médico dentista, quando vai fazer um curso de pós-graduação a uma faculdade, tenha a possibilidade de, através dos ECTS, de fazer aquilo que mais lhe convém. Portanto, ele quer aprender pouco de implantologia, mas mais de prostodontia. Faz ele o seu currículo, não é? Quer aprender mais prostodontia, mas também quer aprender implantologia, ou quer aprender implantologia, também quer aprender pério. E, portanto, não termos as especialidades, ou as especializações, perdão, não ter as especializações estruturadas de uma forma estanque, mas que permita, claro que isto é muito fácil de dizer, é muito fácil de defender. Depois, no concreto, não é? Como é que se distribuem os alunos, como é que se faz isso? Isso é complexo e dá muito trabalho.
mas não é por ser complexo e dar muito trabalho que eu acho que é isso que deve ser o futuro da medicina dentária. Cada vez mais, outra coisa, a nível do ensino clínico, isso é possível no sistema de consultas de clínica integrada, que é o tal mentor, o tal docente, acompanhar cada estudante em particular e ver quais são as necessidades daquele estudante. Porque os estudantes, nós não podemos tratar os estudantes, tratamos, mas em princípio não devíamos tratar os estudantes todos por igual. Isso tem a ver, por exemplo, com a questão dos mínimos, em que os mínimos a alcançar são iguais para todos. E se calhar há estudantes que têm mais facilidade numa determinada área e, portanto, não precisam de tantos mínimos, mas se calhar precisavam de mais noutras áreas. E, portanto, permitir que o próprio, mesmo ainda no ensino pré-graduado, de mestrado integrado, os estudantes fossem fazendo a sua formação em relação às suas reais necessidades. Claro que isto complica ainda mais o ensino, mas não quer dizer que não fosse esse o ensino ideal. Não é? Pergunto então agora a mesma pergunta ao professor Fernando Guerra, se acha que é necessário ou se existe uma necessidade de reformular o plano curricular. Estes processos são sempre processos que devem ser entendidos de uma forma dinâmica. Há aqui aspectos, quando nós dizemos Bolonha, já se, digamos, alicerça na necessidade de se praticar uma medicina dentária racional baseada na evidência, fundamentada numa abordagem de resolução de problemas usando capacidades básicas, teóricas e práticas, com incremento dos laboratórios de simulação, com incremento das tecnologias digitais, com incremento de todas essas evoluções. Eu diria, a revisão a ser feita tem que partir do pressuposto de o que é que precisamos de rever para atualizar, à luz daquilo que são as boas práticas, o próprio ensino. Dizer como é que vamos aqui preparar melhor, dentro dos grandes domínios, onde, por exemplo, o profissionalismo é um deles. Portanto, aqui a própria preparação para a gestão que se falou e da capacidade de empreendedorismo pode fazer sentido, a incorporação de temáticas num plano curricular dentro dessa vertente. Necessariamente isso implica o alargamento de mais um ano? Não sei. Existem recursos que permitam isso? Sabemos que na Europa há 2 países que, tanto quanto eu sei, que enverdaram por esse caminho, mas os outros não. E há outros países que nem sequer esta questão é tema. É mais importante a implementação da formação contínua ao longo da vida, dos cursos pós-formação, até porque para muitos que sejam capazes de dar acesso a uma especialidade depois da profissão, do que propriamente este debate de um alargamento de mais um ano, que carece também de uma avaliação de que recursos são necessários, de que forma as instituições poderão ou não responder. Não é? Também é preciso que se faça e saber o que é que se quer, como diz o professor João aqui, o que é que se quer. Não é? Portanto, haver, digamos assim, uma constante necessidade de percebermos as mudanças e o que devemos fazer dentro das próprias estruturas dos planos que temos, ou como é que podemos promover uma evolução, isso sim acho que é sempre interessante. Acho que é interessante. Se isso implica mais um ano, se for esse o caminho e se a convergência se der por aí, teremos que eventualmente debater essa temática. Portanto, eu dentro desta questão julgo que faz sentido termos esta reflexão. Não é? Um aspecto que é importante e que foi já referido é esta própria dinâmica de Bolonha também trouxe, ainda assim, oportunidades formativas que não existiam. É preciso, numa Europa que está em crise, fruto de uma pandemia, e em que os países estão a lançar programas de recuperação e resiliência e que estão a dar um ênfase na qualificação das pessoas
E isso significa na formação pós-graduada, em certa medida, não só na pré-graduada, mas também na pós-graduada, e o plano português contempla essa perspectiva. De que forma a medicina dentária vai responder também a isso? Que tipo de universidade é a universidade que nós queremos? Também faz parte da equação. São universidades e instituições de ensino superior fortes no capítulo da pós-graduação, da oferta formativa posterior à sua formação? Esse também é um aspecto essencial a considerar. E, portanto, até fruto da própria, e também é outro fator importante, fruto da própria evolução das grandes áreas de atuação dos médicos dentistas, não é? Das suas diferentes matérias. Isso também é importante considerar-se. É evidente que não pode, nestas necessidades de diferentes níveis de ensino, nenhum deles sair prejudicado. Isso para mim é claro. Em termos do assegurar da qualidade de cada nível. Isso é fundamental que ocorra. O mestrado integrado deve ter qualidade, deve ser aferida a essa qualidade, e os cursos de pós-graduação igualmente. Qualquer que seja a tipologia. Os cursos ou os programas de doutoramento devem ser aferidos à sua qualidade, e as agências externas de avaliação são importantes. Até que, em Bolonha, também se previa que existissem interações com agências internacionais para a avaliação da qualidade no espaço europeu. Permanente. Digamos, uma vigilância sobre essa qualidade. Porque, também já aqui foi referido, nós somos uma profissão que se enquadra num conjunto muito restrito de que temos que cumprir formações mínimas com uma diretiva específica. Isso não nos podemos nunca esquecer nestas discussões que quisermos fazer sobre reajustes ou reavaliações ou, digamos, alargamentos, o que se entender. Entretanto, voltamos a perder o professor João. Entrar o professor Eu João. acho que ele está de volta. Vou voltar aqui a este aspecto que toda a gente percebe. Atualmente é preciso, e as instituições também têm essa noção, é preciso um esforço acrescido em recursos para acompanhar tão só um boom na parte do fluxo digital. Até porque também no plano de recuperação e resiliência se fala dessa revolução digital. E na própria área da saúde, que as metodologias que diminuam os eventuais erros sejam introduzidas em larga escala. Portanto, há aqui um espaço que também se pretende sustentável, digamos assim, e que se encontra aqui diversos pontos de equilíbrio. Não é? A investigação é fundamental também para se perceber como é que a própria profissão pode contribuir para diminuir, digamos assim, o seu impacto no ambiente. É outro dos aspectos importantes. E isso está plasmado e devemos acompanhar. Neste plano, é algo que a Europa, eu não falo só em Portugal, que quando nós dizemos o plano de recuperação e resiliência, não é só Portugal, é toda a Europa que carece de revisitar essas questões, e a medicina dentária vai ter que revisitar vários aspectos. Aqueles que referi e outros com certeza. Temos aqui João, uma questão já. Eu peço desculpa, isto foi outra vez abaixo, mas agora já voltei. Se o professor João, não sei se tem aqui alguma coisa a acrescentar, senão passamos aqui já para uma pergunta que é dirigida a ambos os professores e que diz então o seguinte: diz que havia uma grande expectativa que Bolonha viesse reforçar o ensino centrado no estudante e resolver o problema da mobilidade nacional e das equivalências. No entanto, aquilo que se verifica hoje em dia é uma rigidez incompreensível ao nível do reconhecimento de certas competências que são essenciais ao exercício da profissão, mas que, por serem ministradas em unidades curriculares distintas,
não são certificadas e prejudicam os estudantes que tentam transitar de uma instituição para a outra. E que aqui nem os ECTS, nem o suplemento ao diploma resolvem o problema. Como é que os professores olham para esta realidade, nomeadamente no contexto da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra? Não sei se o professor João Aquino quer começar. São situações concretas que eu o caso concreto não estou a perceber. Mas é evidente que, posso dizer o seguinte, é que antes de Bolonha seriam muito mais complicadas as situações. Portanto, como eu acabei de dizer, Bolonha não está acabada. Há muito trabalho ainda a fazer e de facto, se há problemas na mobilidade entre faculdades, foi tanto quanto eu percebi, a pessoa que muda de uma faculdade depois tem dificuldade em ver as suas equivalências, foi isso que eu percebi. Bom, isso também tem a ver com a tal especificidade que o professor Guerra falava, porque havendo 7 faculdades, elas têm individualidade, têm portanto, uma formação própria. Mas a existência, mais uma vez, da ECTS, a existência de horas de trabalho, a existência de... Não vos passa pela cabeça, com certeza, que são muito novos, que pudessem frequentar uma disciplina, como se dizia antigamente, sem programa. Não é? Eu tive muitas disciplinas que não havia programa, ou o programa era muito escasso. Portanto, outra coisa que é obrigatório é a ficha da unidade curricular. E é através da ficha da unidade curricular que depois as comissões de equivalência de cada faculdade vai fazer essa avaliação. Se não fosse Bolonha, as coisas, não tenho a mínima dúvida, que eram muito mais complexas de resolver. Agora, como eu digo, é preciso trabalhar. Todos os dias, Bolonha, é preciso olhar para isso. E é preciso trabalhar nisso, é evidente. Eu também gostaria de dar aqui uma chega. Eu vejo estas questões, quer a nível nacional, quer a nível europeu, porque já me confrontei com várias delas, em que é preciso manter o espírito de algum rigor, mas de flexibilidade para percebermos essas diferenças. Tem que se buscar perceber. Eu diria que esta é a mensagem e é a experiência que eu consigo partilhar, não é? Aquela que eu consigo partilhar é encontrar forma. Aliás, se formos ao panorama internacional, percebeu-se que é preciso, antes de haver mobilidade, preparar bem a questão para que não ocorram problemas, quer na entidade que vai acolher, quer depois na entidade que recebe as avaliações. Portanto, isso é importante, porque aquilo que é referido nessa pergunta, nesse comentário, algumas posturas mais rígidas aconteceram e acontecem com certeza. Portanto, isto é um processo que não está nada acabado e que até mesmo a nível individual é preciso sempre estimular e sempre incentivar, não é? Para que exista essa capacidade de encontrar soluções. Eu julgo que esse aspecto é muito importante nestas vertentes, quer no panorama nacional, quer quando há estas mobilidades internacionais. Sim, portanto, Bolonha, o processo não está concluído, não é? E como todos os processos, vamos sempre encontrando falhas e a tendência é sempre a melhorar. E penso que passado 10 anos existem algumas coisas que devem melhorar e como tudo, existe sempre esta tendência e a tendência será sempre para conseguirmos mais e melhor para os estudantes. Agradeço a participação ao professor João Aquino e ao professor Fernando Guerra. Foi um prazer estar aqui durante esta hora com os professores. Não havendo mais perguntas, eu dou terminada a sessão e penso que durante esta hora tivemos aqui um debate e uma conversa e nós, estudantes talvez mais novos, e não tivemos tanto esta percepção, não é? Portanto, há 10 anos atrás tinha eu 13 anos, portanto, de todo que não reconheço esta realidade que os professores aqui descreveram e, portanto, para nós é sempre com bom grado que ouvimos e que vemos os nossos professores a partilharem connosco estas histórias que nós na altura ainda víamos só a carochinha e estavam a decorrer no ensino da medicina dentária e que foram importantes para perceber
a realidade que agora nós, estudantes, encontramos e acima de tudo, foi um bom espaço de reflexão e de algumas coisas que possam ser a vir melhoradas no futuro. Agradeço desde já também a todos os que nos estão a assistir. É com enorme prazer que estive aqui durante esta hora com os professores e, portanto, agradeço ao professor João Aquino e ao professor Fernando Guerra. O prazer foi todo meu. Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Vou então tirar aqui